Beleza, galera, hoje é dia 16 de setembro de 2020 e recentemente eu terminei de ler este livro aqui, Todo o Conselho de Deus, escrito pelo autor Ryan McGraw. Esse livro ele foi exigência da disciplina Símbolos de Fé da Igreja Presbiteriana do Brasil neste semestre do meu seminário. O livro ele vai falar sobre essa questão todo o conselho de Deus, que ele pode e deve ser extraído utilizando o princípio do lógica e claramente deduzidos da Escritura. O que significa isso? Acompanhem comigo se você tiver aí, se você não tiver eu vou ler. Capítulo 1, item 6 da Confissão de Fé de Westminster, que é um dos símbolos de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil. Lá vai dizer o seguinte: todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a sua glória e para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado nas Escrituras, ou pode ser lógica e claramente delas deduzido. Então, ele vai falar dessas duas questões a respeito de doutrina. Ou ela está expressamente prevista ali, ou ela pode ser claramente deduzida. Isso com base no livro de Atos, capítulo 20, versículo 27, quando o apóstolo Paulo, lá em Mileto, estava falando aos presbíteros de Éfeso. E ele disse o seguinte: porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Então, para nós conhecermos todo o desígnio de Deus, nós devemos utilizar o princípio do lógica e claramente deduzido das Escrituras. Esse princípio é uma questão importantíssima, porque ele não deve ser confundido com alegorização. Você não viaja, você não acha significado onde não existe. É uma coisa claramente deduzida. Vou te dar um exemplo aqui desse raciocínio lógico. Se eu falar para você assim, primeira premissa: olha, toda ave voa. Segunda premissa: a galinha é uma ave. Conclusão: a galinha voa. Essa conclusão, logicamente falando, está certa, mas dentro da realidade está errada, porque a gente sabe que a galinha não voa. Por que ela está errada na realidade? Porque uma das premissas que eu usei está errada. Nem toda ave voa. Então, quando você vai utilizar esse princípio na interpretação bíblica, as premissas que você vai utilizar devem ser corretas. Caso contrário, a sua conclusão será errada. Então o autor ele vai dar exemplos práticos de como isso é feito e ele vai falar que os autores do Novo Testamento utilizaram esse princípio, inclusive Jesus Cristo. Ele fala de algumas doutrinas que seriam impossíveis de existir se não utilizasse esse princípio do lógica e claramente deduzido. Por exemplo, a doutrina da Trindade, várias doutrinas sobre o culto, sobre adoração, sobre sacramento, sobre disciplina na igreja, etc. Muita coisa é tirada por meio desse princípio do lógica e claramente deduzido. Vou dar um exemplo prático de como foi utilizado. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 31 a 33, quando Jesus Cristo estava exortando os saduceus, aqueles que não acreditavam em ressurreição. Jesus Cristo disse: "E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus dos mortos, e sim de vivos." Ouvindo isto, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. O que ele quis dizer? Quando Jesus Cristo disse que Deus é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e não Deus foi o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, a conclusão lógica que nós chegamos é que Abraão, Isaque e Jacó estão vivos, estão junto ao Pai e um dia irão ressuscitar como todos nós, quando nós morrermos, se Jesus Cristo não voltar antes. Então essa é a conclusão. Ou seja, se Deus é e não foi, é porque eles estão vivos. Então com isso ele quis ensinar a doutrina da ressurreição para os saduceus, que não acreditavam nela. Outro exemplo está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, versículo 25 a 27. Foi quando Jesus Cristo estava falando com aqueles discípulos a caminho de Emaús, logo depois da ressurreição de Jesus Cristo. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração. Aqui já tem uma exortação porque eles não estavam entendendo as coisas. Para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Versículo 27. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras.
como Jesus estava falando desde Moisés, passando pelos profetas e tudo, a respeito dele, se lá você não acha nenhuma vez o nome Jesus Cristo no Antigo Testamento. Simples, porque eles se referiam a Jesus, porém você só chegava nessa conclusão por meio do lógica e claramente deduzido. Então é assim que você vai utilizando para interpretar as escrituras do modo correto. E o autor diz lá no final do livro que as confissões de fé e os credos, eles não foram utilizados apenas para citar o que a Bíblia diz, e sim para explicar o que significa o texto. Então, quando ele fala a respeito da Assembleia de Westminster, que foi a Assembleia que deu origem à Confissão de Fé de Westminster, ao Breve Catecismo, ao Catecismo Maior e outros trabalhos, eles buscaram unificar a doutrina, porque havia muitas doutrinas ali, cada um achava uma coisa, e quando você pega um texto isolado das Escrituras, você pode chegar a conclusões equivocadas. Então, como a Bíblia ela não se contradiz, e a própria Bíblia explica a própria Bíblia, então eles unificaram as doutrinas e começaram a publicar esses trabalhos, onde você tinha ali as doutrinas utilizando ou expressamente versículos que falavam a respeito delas, ou utilizando o princípio do lógica e claramente deduzido. Então assim eu encerro o livro, ele é muito interessante, ele é fininho, em 2 dias você consegue ler, eu demorei 3 porque eu estava fazendo um resumo dele, então demorei um pouco mais porque eu estava escrevendo, mas ele é bem fininho, gostosa a leitura, muito interessante, alguns fatos históricos bem legais que falam a respeito da Assembleia de Westminster e tudo mais, muito bom, aconselho você a adquiri-lo. Então com isso eu encerro aqui a resenha, se ficou alguma dúvida mande aí na descrição, um forte abraço e até a próxima.